Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Jeane Pires Messias e eu vou estar falando um pouco sobre a reprodução e o desenvolvimento embrionário humano. Noções gerais sobre a reprodução. Bom, pessoal, a reprodução é uma característica de todos os seres humanos. Há dois processos que são importantes na reprodução sexuada, que é a divisão celular por meiose e a fecundação. A divisão celular, que é feita por meiose, é o número de diploides, que é 2N, de cromossomos, que é reduzida pela metade. Já pela fecundação, ela restabelece um número de cromossômicos típicos da espécie. Então, gente, o corpo humano ele é constituído por células diploides, que é formados por mitose. Entendam que a meiose e mitose, elas têm algumas diferenças. A meiose, como eu falei anteriormente para vocês, é o número de diploides, e a mitose, ela é a divisão celular que resulta na formação de duas células geneticamente idênticas, que é a célula original. Essas células são células prestinentes. Então, pessoal, todas essas células originam-se de uma célula inicial, que pode ser chamada célula ovo ou zigoto. A célula ovo, ela se forma pela fecundação, que é a união de dois gametas, que são as células haploides N, que é o óvulo, que é o gameta feminino, e o espermatozoide, que é o gameta masculino. Como vocês podem ver aqui na imagem, sempre quando vocês for diferenciar haploide e diploide, vocês pensam assim, que haploide é só um e diploide são dois. Então, tanto o óvulo quanto o espermatozoide são formados por meiose de células denominadas germinativas primordiais, que são diploides. Aí vocês me perguntam, mas Jeane, o que são células denominativas germinativas primordiais? Bom, pessoal, são células que dão origem aos gametas. O que são gametas? Esses gametas, eles têm a origem a órgãos especializados chamados gonadas. Mas aí complicou tudo. O que são gonadas? Calma que eu vou explicar aqui para vocês. Gonadas refere-se aos órgãos incluídos no sistema reprodutor, que tem o seu cargo a reprodução de células gaméticas, que são células reprodutoras, e essas as quais são formadas através do processo de meiose, que assim permite que esses gametas tenham apenas a metade N da guarnição, que é cromossômica, normal da espécie 2N. Bom, existe, portanto, gonadas femininas, que são os ovários e que produzem óvulos, e as gonadas masculinas, que são os testículos, que produzem espermatozoides. Além disso, as gonadas são os órgãos que produzem células sexuais, sendo os ovários os representantes do sexo feminino e os testículos do sexo masculino, como eu expliquei anteriormente para vocês. Nas mulheres, esses hormônios são produzidos principalmente o estrogênio e progesterona, E nos homens são produzidos a testosterona. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a gametogênese. A gametogênese é um processo de formação de gametas que denominam-se gametogênese. Como há dois tipos de gameta, existe também dois tipos de gametogênese, que é a espermatogênese, que é um processo de formação dos espermatozoides, e ovulogênese ou ovogênese, que é o processo de formação dos óvulos. Vamos lá, partindo da espermatogênese.
A espermatogênese ocorre nos túbulos semíferos, que são inúmeros túbulos enovelados que se encontram nos testículos. Esse processo ele pode ser dividido em 4 períodos. A espermatogênese corresponde a um processo de criação dos espermatozoides, ou seja, que são estruturas masculinas que são responsáveis pela fertilização de óvulo. Então, pessoal, esse processo normalmente tem início por volta dos 13 anos de idade, sendo que continuamente, durante toda a vida do homem, isso vai diminuindo de acordo quando ele for ficando velho, quando ele for chegando à velhice. Bom, como vocês podem ver nessa imagem, eu vou explicar quais são esses 4 períodos da espermatogênese. A primeira fase é a fase da germinativa, que é a fase que a espermatogênese acontece quando as células germinativas do período embrionário se dirigem para os testículos, ou seja, permanecem inativas e imaturas e são denominadas espermatogônias. Mas o que é espermatogônias? Calma. As espermatogônias são as células progenitoras dos gametas masculinos, ou seja, essa espermatogônia é para o processo de espermatogênese, de modo que é mais fácil para reproduzir esses espermas. Por exemplo, quando o menino ele atinge a puberdade, as espermatogônias, sob a influência dos espermatozoides e das células de cetolin, eles estão no interior do testículo, ou seja, ele desenvolve-se uma forma mais intensa por meio da divisão de células, que é a mitose. Como eu falei anteriormente, a mitose ela é a divisão celular de células geneticamente idênticas por célula original e se dão origem aos espermatocitos primários. Aí vamos entrar aqui no período de crescimento, que é a segunda fase da espermatogênese. A fase do crescimento do espermatozoides primário, formados na fase germinativa, que é a primeira fase, ela aumenta de tamanho e também sofre um processo de meiose. O que é a meiose? São os diploides, que são 2N. Para ficar melhor para vocês poderem entender, a diploide que são divididas em 2, como eu falei anteriormente para vocês. Quando vocês pensarem em amploide ou diploide, sempre pensam que amploide é uma e diploides são 2. Então, esse material genético seja duplicado, passando a ser denominado de espermatocitos secundários. Ou seja, na primeira fase, ele estava sendo passado para o espermatocito primário, que é só um, e quando chega na fase de crescimento, ele passa para ser denominado pelo espermatocitos secundários, que são divididos em 2. Na terceira fase, que é o período de maturação, essa fase de maturação, pessoal, ou seja, é após a formação do espermatocito secundário. Bom, isso acontece, o processo de maturação, pessoal, para dar origem à espermatide através da divisão meótica, ou seja, que vai dar origem à espermatide, como eu falei anteriormente para vocês. E, por fim, essa última fase, que é a fase da diferenciação, ela corresponde ao período de transformação da espermatide em espermatozoide e que dura aproximadamente 21 dias. E durante essa fase, pessoal, da diferenciação, ela pode ser chamada de espiogênese,
que acontece a formação de duas estruturas importantes. As duas estruturas importantes, que é a acrossômica, que é uma estrutura presente na cabeça do espermatozoide, que contém também vários enzimas que permite que o espermatozoide penetre no óvulo da mulher. E o flagelo, que é a estrutura que permite a mobilidade do espermatozoide, ou seja, possui um flagelo que esses espermatozoides formados possuem um fato de mobilidade, quando atravessa o epidídimo, adquirindo a motilidade e a capacidade de fertilização entre as horas entre 18 a 24 horas. Ovulogênese. Bom, pessoal, a ovulogênese, ela pode ser dividida em 3 etapas básicas: o período de multiplicação, o período de crescimento e o período de maturação. Como eu estava explicando anteriormente para vocês sobre a espermatogênese, a ovulogênese há uma diferenciação, que o espermatogênese ele possui 4 períodos de formação, e já a ovulogênese ela só possui 3 períodos. O primeiro período, que é o período de multiplicação, esse período ocorre sucessivas mitoses nas células precursoras dos gametas femininos, que são chamados de ovogônias. Assim como os homens, ele passa pelo processo de espermatogônias, a mulher também passa pelo processo de ovogônias. Mas vocês me perguntam, Giane, o que é ovogônias? As ovogônias, elas são células diploides e também sofrem mitoses, ficando maiores e formando ovócitos primários, que são cobertos de uma camada de células, ou seja, pelos estromos ovários, formando assim fólicos primordiais. A segunda fase do período de crescimento. Nesse período de crescimento, as ovogônias começam a acumular substâncias, reservas, que é o vitelo, ou seja, aumentam em volume. Então, nesse período, pessoal, essa etapa, elas passam a ser chamadas de ovócitos primários, ou pode ser chamado de ovócito 1, 2N. E por último, que é a terceira fase, que é o período de maturação. Esse período se inicia no processo de meiose. Como eu falei anteriormente para vocês, a meiose é um processo de divisão celular através da célula, com maior número de cromossomos reduzido pela metade. Porém, esse processo, pessoal, não se completa nos ovócitos primários. Estacionam-se na profase 1. Então, pessoal, essa meiose continuará apenas após a estimulação de hormônios, que é a FSH, que são os hormônios estimulantes do folículos, que são quando ocorre na puberdade. Então, pessoal, esses ovócitos primários continuam a divisão 1 da meiose e produz o ovócito secundário, ou ovócito 2N. E o primeiro glóbulo polar, ou glóbulo polar 1N, o ovócito secundário, que é a célula lançada, ou seja, no momento da ovulação, começa a segunda divisão da meiose. Mas esse processo, pessoal, ele é inibido na metafase 2. Então, pessoal, para que não ocorra o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário, esse caso ele se degenera e aproximadamente um dia após a sua liberação. Então, ocorrendo partido disso, a fecundação
que eu vou falar mais à frente, explicar mais o que é a fecundação, como é o processo de fecundação e tudo. Então, pessoal, a meiose completa a sua fase e libera o segundo glóbulo polar, ou pode ser chamado também pelo glóbulo polar 2N. Então, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o sistema genital masculino e o sistema genital feminino. Agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema genital masculino, que consiste em vesícula seminal, ducto ejaculatório, próstata, reto, glândula bulboretral, epidídimo, saco estrocal, bexiga, osso do pubis, ducto deferente, corpo cavernoso, corpo espinhoso, uretra, glande e testículos. Bom, pessoal, o sistema genital masculino, ele pode ser também chamado sistema reprodutor masculino. Esse sistema que garante a produção dos gametas masculinos, bem como a introdução desses gametas no corpo da mulher. Além disso, pessoal, também ele é responsável pela síntese da testosterona, como eu falei lá anteriormente para vocês lá na espermatogênese. Isso possibilita, entre outras funções, no desenvolvimento das características sexuais secundárias. Então, pessoal, esse sistema ele é formado por órgãos externos, que é o saco escrotal e pênis. E assim há diversos órgãos internos, os quais garantem a produção do sêmen, do líquido que contém o espermatozoide e são transportados para fora do corpo. Então, pessoal, podemos dividir os órgãos do sistema reprodutor, ou também pode ser chamado do sistema genital masculino, em dois grupos para facilitar o nosso estudo: os órgãos externos e os órgãos internos. Podem observar aqui a imagem. Os órgãos externos do sistema reprodutor masculino, que primeiro o pênis humano, ele é um órgão utilizado na cópula e se destaca pela presença de um testículo erétil, o qual ele se dá pelo enchimento do sangue durante a excitação sexual. Isso, pessoal, ele apresenta uma formação de cilindro a cerca de 12 centímetros a 16 centímetros de comprimento. Ele possui ainda 3 tecidos erétil, que é o corpo cavernoso do pênis, que é a coluna situada ventralmente, e o corpo espinhoso, que está no interior do corpo espinhoso. Isso encontra-se na uretra, por isso o corpo espinhoso ele é também chamado de glande, que é o pênis que é envolvido em uma pele fina na região do glande, e pode observar-se também na imagem que é uma sobra de pele conhecida como prepúcio. Aqui também temos o saco estrocal, que ele pode ser chamado de estroco ou bolsa estrocal. Então, pessoal, essa estrutura de forma sacular, ela fica localizada na região logo abaixo do pênis. E essa bolsa apresenta septo, que é dividida em duas cavidades. A primeira, que é ficando no testículo de cada lado. Por exemplo, na adolescência, o saco estrocal apresenta mais pigmentado, ou seja, uma coloração mais avermelhadinha ou rosadinha, pelo espamo que surge no local. Nisso, possui uma importante coisa no papel da temperatura ao redor desse testículo. E então, só assim, afastado do corpo, é menor a temperatura. E quanto maior a proximidade, maior a temperatura. No caso de ambientes frios, quando estiver num ambiente bem frio ou quando estiver fazendo muito frio,
Essa pele do testículo, ela é enrugada-se e eleva ao saco estrocal. E esse testículo fica mais perto do corpo, ou seja, quando ele está numa temperatura elevada, maior, ela meio que se desloca do corpo. E quando ela entra em um ambiente frio, esse saco estrocal e o testículo, ele se junta mais para perto do corpo. A temperatura do saco estrocal, ela é inferior à temperatura intraabdominal. Agora a gente vai entrar na parte dos órgãos internos, que é o do sistema reprodutor masculino. Primeiramente tem o testículo, onde o homem ele apresenta 2 testículos, que são as gonadas masculinas, ou seja, o local onde os espermatozoides são formados. Então, pessoal, essas células reprodutoras são produzidas mais precisamente em túbulos enrolados, chamados de túbulos semíferos, como eu falei lá anteriormente, lá nas noções gerais sobre a reprodução. Então, cada testículo possui 250 a 1000 túbulos semíferos. Ou seja, além de produzir gametas, o testículo apresenta também o papel da produção testosterona. Esses órgãos, pessoal, estão localizados no interior do saco estrocal. Ou seja, se alguém perguntar para vocês onde que está os testículos, gente, está localizado na parte estrocal, no interior da parte estrocal. Bom, entretanto, vale ressaltar que eles são formados na cavidade abdominal e só ocupando o saco estrocal no final da gestação. Ou seja, quando a mulher está na gestação, ela vai sendo formada no abdominal e depois que vai ocupar no final, quando estiver lá no final da gestação. Temos também o epidídimo. O epidídimo, pessoal, é quando o homem possui dois epidídimos, que se localiza cada um lateralmente nas margens posteriores dos testículos. Nesse local, pessoal, os espermatozoides adquirem uma maturidade e também faz com que desenvolve sua capacidade de movimentação. E o epidídimo, pessoal, ele apresenta-se um grande tubo enovelado, podendo chegar até 6 metros de comprimento. Nisso, pessoal, podemos perceber que evidencia 3 porções de epidídimo, que é a cabeça, que é a porção mais dilatada em contato com a extremidade superior do testículo, o corpo e a cauda, que é a região localizada mais inferior e que se liga aos ductos diferentes. Já entrando na parte do ducto diferente, bom, pessoal, o corpo do homem possui 2 ductos diferentes, os quais são continuação do epidídimo, cada ducto que possui cerca de 30 centímetros de comprimento. Então, pessoal, passa ao redor e atrás da bexiga urinária. Eles ainda encontram os ductos das vesículas seminais e também formam os ductos ejaculatórios. Já partindo disso, os ductos ejaculatórios são ductos que possuem cerca de 2 centímetros e são formados a partir da união do ducto diferente com o ducto da vesícula seminal, como eu falei, expliquei anteriormente para vocês lá no epidídimo. A uretra. Os ductos ejaculatórios, como eu falei anteriormente para vocês, eles abrem-se na uretra, onde garante a saída do sêmen e também da urina. A uretra é, portanto, um órgão comum do sistema reprodutor ao urinário. Então, pessoal, a uretra masculina passa pelo interior da próstata
e pelo assoalho da pele e do interior do pênis, apresentando assim um tamanho total de 20 centímetros. As vesículas seminais, pessoal, cada homem possui 2 vesículas seminais, as quais secretam no fluido que corresponde a 60% do volume do sêmen, ou seja, que é o líquido viscoso esbranquiçado contendo espermatozoides e fluidos das glândulas acessórias, que também é eliminado no momento da ejaculação. E esse fluido, pessoal, ele é produzido pela vesícula seminal, que é o espesso e alcalino, que apresenta diversas substâncias. E como também, pessoal, essas enzimas frutosas, que é importante para garantir a energia necessária para esses espermatozoides. Entrando na parte da próstata, então, gente, o homem, ele apresenta apenas uma próstata, que é uma glândula que produz a secreção de forma do sêmen. A secreção produzida pela próstata apresenta enzimas no citrato, ou seja, que também é um nutriente para o espermatozoide. Então, gente, essa próstata possui um tamanho aproximado de uma nozes, que, para quem não sabe, pessoal, essas nozes é uma fruta que os esquilos, eles consomem. Porém, pessoal, com o avanço da idade, é comum que haja um aumento benigno dessa estrutura, o que pode causar uma compressão da uretra e que passa no seu interior e também interfere na passagem da urina. Então, pessoal, existem casos que pode ser necessário a interferência de cirurgia. Por isso que é bastante importante que homens, quando chegar à idade mais avançada, quando chega numa base de 40 até 60 anos ou mais, que façam um exame de próstata para ver se essa bolinha não cresceu bastante e está impedindo com que flua o fluxo da passagem urinária. Então, se caso ao ver esse exame e constatar que essa bolinha ela tá maior, isso vai ser feito um caso de cirurgia. Não é uma cirurgia que, não, é uma cirurgia simples que é bem rápida. Então, é por isso que há várias campanhas para que pais, filhos incentivem para poder fazer um exame de próstata. E por último, que são as glândulas bulboretrais, que essas glândulas, pessoal, são um par de glândulas que liberam e antes da ejaculação há uma secreção na uretra que lubrifica o pênis e ajuda na neutralização dos resíduos de urinas presentes no canal da uretra. Bom, pessoal, dando continuidade falando sobre o sistema, agora eu vou falar um pouco sobre o sistema genital feminino. Bom, o sistema genital feminino, ele pode ser chamado também no sistema reprodutor feminino, assim como eu falei anteriormente para você lá no sistema genital masculino. Da mesma forma que pode ser chamado de sistema genital masculino, também pode ser chamado de sistema reprodutor masculino e a mesma forma aqui com o feminino. Então, pessoal, esse sistema do corpo da mulher é responsável por, entre outras funções, no qual garante que a produção desses gametas femininos que é fornecido em um local adequado e também no desenvolvimento de um novo ser, ou seja, de um bebê. Então, pessoal, esse sistema reprodutor, ele é formado por 2 ovários, 2 tubas uterinas, o útero, a vagina e a genitália externa, conhecido como vulva. Tanto o sistema genital feminino, assim também como o do masculino, apresenta órgãos externos e órgãos internos. Os órgãos internos do sistema genital feminino
São começando pelos ovários. Os ovários, pessoal, eles são estruturas que apresentam uma forma de amêndoa e estão sustentadas em uma posição por meio de ligamentos. Então, esses ovários são as gônadas femininas, sendo, portanto, responsável pela produção dos ovócitos. Como eu falei anteriormente lá para vocês, lá em Ovulogênese, falando sobre o processo de como é formado os ovócitos, como é o processo que se dá até chegar à produção dos ovócitos. Podemos também observar, pessoal, que existe duas regiões formando os ovários, que é a região do córtex, que é mais externa, e a da medula, que é mais central. Lá no córtex, observa-se o folículos, que é em diferentes estados do desenvolvimento. E além disso, pessoal, tem dois corpos, existe corpos amarelos e abicãs, que se formam pela regressão dos folículos. Então, pessoal, cada folículozinho ele é formado por um ovócito parcialmente desenvolvido e envolto por células foliculares. Cada ciclo ovário, pessoal, a mulher ela libera geralmente um ovócito e um processo conhecido como ovulação, que consiste numa ruptura de paredes do folículo maduro e da liberação do ovócito. Então, pessoal, esse ovócito ele segue para as tubas uterinas em direção ao útero, ou seja, ele vai fazendo um ligamento até o útero. Além disso, pessoal, a produção dos gametas femininos, ou seja, o ovário, ele é responsável também pela produção dos hormônios estrogênio e progesterona, como eu falei lá anteriormente nas noções sobre a reprodução. Os estrogênio, pessoal, está relacionado ao desenvolvimento dos caracteres sexuais, que são secundários femininos, e com o ciclo menstrual. A progesterona tem, por sua vez, também, pessoal, que atua na regulação e no ciclo menstrual. Isso também é fundamental para a manutenção da gravidez. Temos também as tubas uterinas, que são chamadas de trompas de Falópio. Esses são dois tubos musculares, que são com cerca de 12 centímetros cada. Isso apresenta-se uma extremidade atravessa com a parede uterina e abre no interior desse órgão, que é outra extremidade, que atravessa próximo ao ovário. Nisso, pessoal, essa última extremidade ela é chamada de infundíbulo, que também possui uma série de prolongamento em forma de franja, que são as fibras. Partindo disso, pessoal, há uma parede desse órgão e pode observar-se na presença dos tecidos muscular liso, no qual realiza movimentos ativos. Toda vez isso vai realizando os movimentos ativos. Partindo disso, pessoal, esses movimentos, eles são os conjuntos com os movimentos de células ciladas lá do tecido epitelial. Nisso está presente nesse órgão e também garante que os ovócitos ou até então o zigoto, caso tenha ocorrido a fecundação. Eu vou explicar mais basicamente o que é a fecundação, como é que se dá o processo dela no slide a seguir, que se movimenta-se em direção ao útero. Já partindo disso, do útero, ele apresenta um formato de uma pera, é bem pequena, é do tamanho de uma pera, quase nesse fluxo, sendo que possivelmente pode distinguir 3 porçãozinhas, que é o corpo do útero, o fundo do útero e o colo do útero, também que é chamado de cervice.
Bom, pessoal, o corpo do útero, ela é a porção delicada do órgão, ou seja, que é a região superior, que é chamado do fundo do útero. E essa porção, ela pode se abrir na vagina e que é denominada pelo colo uterino. Pessoal, então essa parede do útero, ela é formada por 3 camadas, que é a camada mais externa, que é o revestimento epitelial do útero, e a outra que é a camada intermediária, que é chamada de miométrico, que é constituído por tecido muscular liso, e a camada externa, que é denominada endométrico e que pode ser subdividida em camada basal. E pode ser também chamada por camada funcional. Bom, pessoal, na primeira fase, que é a mais profunda, ela pode sofrer mudanças durante o ciclo menstrual, ou seja, diferentemente da segunda. Ela pode ser eliminada na fase menstrual do ciclo e depois é reconstituída. Ou seja, ela elimina e depois ela reconstitui. Já o útero, ele apresenta um papel extremamente muito importante para a reprodução humana, sendo que, pessoal, cada local onde o embrião implanta-se na nidação, ou seja, o bebê ele se desenvolve, onde é o bebê ele vai se desenvolver. Bom, chegando na vagina, onde é o canal tubular muscular e elástico, possui entre 10 a 15 centímetros de comprimento e pode estar localizada entre a bexiga e o reto, que atua como órgãos femininos para a cópula, sendo um local onde o sêmen é depositado, ou seja, o sêmen ele é introduzido ali naquele local. A vagina também, pessoal, ela é um canal pelo qual o bebê passa durante o parto normal. Ou seja, o bebê, por isso que existe um elástico muscular, existe um tubo elastical. Muitas pessoas perguntam, professora, quando o bebê ele sai pelo parto normal, fica fica grande ou fica folosado? Não. Existe um processozinho lá que faz com que voltem devagarmente ao seu canal tubular muscular normal, entendeu? Só que quando a mulher ela for ter o bebê normal, isso vai aumentar a elasticidade. Isso aumenta de acordo com as contrações que a mulher vai tendo quando ela vai ter o parto, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre os órgãos externos do sistema reprodutor feminino. Bom, pessoal, a genitalia é a externa, que é conhecida como vulva. Essa vulva ela é formada pelo clitóris e esse tem como os pequenos lábios e grandes lábios. E é pela abertura vaginal que é da uretra. Nisso, pessoal, essas aberturas da vagina e da uretra estão em uma região chamada de vestíbulos. Então, o clitóris, ele é formado por testículos erétil, que se destaca por ser uma região altamente sensível, ou seja, o clitóris ele é muito sensível à estimulação. Isso se dá conta a grande presença das terminações nervosas. Já os pequenos lábios, também chamados de lábios menores, que pode ser chamado pequenos lábios e lábios menores, eles são 2 drogas, sem pelo menos que apresentam um revestimento. Nisso, há um intermediário entre a pele e a mucosa. Isso, pessoal, faz com que eles delimitam a região onde está localizada a abertura da vagina e da uretra. E o vestíbulo, que é a região fedada localizada ali entre os pequenos lábios, aonde está a abertura da vagina, isso conta também na uretra. Isso vai se encontrar na uretra.
Portanto, pessoal, o vestíbulo, ele é possível observar nas chamadas glândulas vestibulares, que secretam ali o muco, que cercam ali o muco ao redor. Já nos grandes lábios, também pode ser chamado também lábios maiores. Ele também, pessoal, pode se encontrar duas dobras de pele, que recobre uma grande quantidade de tecido adiposo, e outra também pela superfície externa, que apresenta pelos. Ou seja, quando a menina ela atinge a puberdade, ela vai começar a surgir pelos na região ali da vagina. Eles também, pessoal, se circundam e também garante a proteção ao restante da vulva, que é ali que fica perto ali da vagina, tanto nos órgãos externos como os órgãos internos. Bom, pessoal, e por fim temos a fecundação. Eu vou explicar um pouco como é que funciona as etapas da fecundação humana. Primeiro temos a coroa radiata, que essa coroa radiata, ela faz com que o óvulo é liberado na ovulação e emite sinais químicos para atrair os espermatozoides. É como se fosse um sinal para que o espermatozoide se direcionasse até a ovulação. Nisso, o primeiro obstáculo é atravessar a coroa radiata, que é a camada externa do gameto feminino, onde possui 2 ou 3 camadas de células foliculares. Logo após, temos a zona pelúcida, que é o segundo desafio do gameta masculino, que é a penetração na zona pelúcida, ou seja, na membrana composta por uma membrana grossa e glicoproteínas de células foliculares, ou seja, que ovarianas e protegem o óvulo. Assim, faz com que os espermatozoides entrem nesta camada e então, pessoal, torna-se impermeável, impossibilitando a penetração dos outros espermatozoides. Temos também a fusão das membranas. Pessoal, bom, já nessa terceira fase da fecundação humana, acontece uma fusão membranas plasmática, ou seja, que o óvulo e do espermatozoide. Então, dessa forma, eles se juntam no local onde os gametas, se unem com a cabeça e a cauda do espermatozoide, penetrando assim no óvulo. Logo após, temos a condensação dos cromossomos maternos, ou seja, que nesta próxima etapa acontece a segunda divisão meiótica, onde acontece a condensação dos cromossomas maternos. Temos também os pronúcleos feminino e masculino. O que isso quer dizer? Nesse processo desses prenúcleos feminino e masculino, há uma fecundação humana, onde os núcleos dos gametas aumentam e evoluem para os núcleos feminino e os prenúcleos masculino. E logo após temos o zigoto. O zigoto ele faz com que a união desses prenúcleos, tanto masculino como o feminino, formando assim uma estrutura geneticamente única, com as informações de DNA tanto do pai como da mãe. Bom, pessoal, e nessa nova célula é a chamada de célula zigoto, onde se desloca até o útero para se fixar no endométrio. Temos também a clivagem. A clivagem, ela faz com que, a partir dessa formação do zigoto, comece um processo de clivagem, ou seja, há uma divisão de células, que dá origem a muitas células chamadas de blastomeros, onde há uma clivagem marca no início do desenvolvimento embrionário. Nisso temos a morúcula, que é uma massa de 10 a 30 células resultantes da clivagem e do zigoto. Então, pessoal, essa morúcula, ela acontece cerca de 4 dias após a fecundação, ou seja, quando o pré-embrião está prestes a chegar
ao útero. E por fim temos a blastocitos. O blastocitos é um embrião composto por cerca de 150 células, ou seja, acontece geralmente ali por volta de 5 dias após a fecundação. E depois disso, também há a chamada D5, onde forma essa etapa do desenvolvimento. Isso acontece a sua implantação na parede do útero materno. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês.